Atacante está de volta ao Fluminense e zagueiro fala sobre possível acerto com o tricolor. Além disso, tem ex-Fluminense rasgando elogios à nova contratação do Flusão para a temporada e o tricolor decepciona novamente no Brasileirão Sub-20 e acumula mais uma derrota. Muito assunto do Fluminense para a gente falar nesse vídeo aqui, então deixa o seu like aí embaixo, se inscreve na central, ativa o sininho para não perder nada e vambora para as notícias. A equipe Sub-20 tricolor está disputando nesse momento o Campeonato Brasileiro da categoria, só que a campanha até o momento é bastante decepcionante, tá? O Fluminense foi até o Ceará para enfrentar o Fortaleza e perdeu mais uma vez. Em 9 rodadas até agora, o Fluminense soma apenas 8 pontos e está em 16º na competição, né? Nesses 9 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, né? Uma campanha muito ruim do Fluminense. Nesse jogo contra o Fortaleza, é bem verdade que o gramado estava ruim, mas olha aí os gols do Fortaleza passando na tela. O Fluminense não consegue fazer uma boa partida. Olha o mole que a zaga tricolor dá pro atacante driblar ali e bater firme na cara do gol e abrir o placar. E o segundo gol, para mim, chama muita atenção negativamente. Olha a bagunça que é a zaga do Fluminense. Aí o camisa 10 arranca aí, ó, invade a área, chuta forte, o goleirão também, né, acaba aceitando. Dá pra ver ali, né, no pé dele a poça d'água. De fato, o gramado lá do estádio em Fortaleza não agrada, né, não era muito bom, mas o Fluminense vem fazendo uma campanha muito ruim na competição. Nesse lance de segundo gol, essa desordem defensiva do Fluminense, acho que ilustra muito bem como que a fase tricolor no Sub-20 não está boa. O campeonato vai ter uma parada agora, né, por conta da data FIFA, e vai voltar somente lá em meados de junho. A gente na expectativa de que o Fluminense consiga se recuperar. O Brasileirão Sub-20 tem moldes parecidos com o Brasileirão profissional, né? São 20 times ali disputando. O Fluminense está em 16º, uma posição bem ruim até o momento. Vamos torcer, né, para a molecada de Xerém conseguir dar essa volta por cima e fazer uma boa campanha, né? Nesse momento a gente tem 8 pontos em 9 rodadas. O Palmeiras, que é o líder, por exemplo, tem 24, né? Tem o triplo de pontos do Fluminense. A gente vai precisar tirar bastante esse atraso aí pro resto da competição. E tem reforço chegando no Fluminense, claro, o Thiago Silva no dia 7 vai ser apresentado oficialmente com o show do Sorriso Maroto. A torcida tricolor tá muito empolgada para esse momento. E quem falou sobre essa chegada dele foi um ex-fluminense, né? O atacante João Pedro, formado em Xerém, hoje no Brighton, na Inglaterra, deu uma declaração lá no Charla Podcast falando sobre o Thiago Silva, falando sobre a expectativa do Thiago Silva no Fluminense e também elogiando bastante o jogador fora dos gramados. Vou jogar aqui na tela a declaração do João Pedro, se liga aí no que ele falou. O Thiago, a gente trabalha com o mesmo fisioterapeuta, que é o Caio Melo, que já trabalhou na seleção. E aí, o Thiago é um cara que, pô, na mídia ele não fala muitas coisas, mas por fora ele faz muita coisa, tipo assim, o que ele fez por mim eu não esperava, pô. Zagueiro de seleção brasileira, pô, Paris Saint-Germain, ganhou tudo aí. Ídolo do Brasil. Pô, me ligou, irmão, numa tarde. Pô, João, acho que você devia trabalhar com o meu doutor. Que não sei o que, não. Irmão, você quer? Não sei o que. Falei, Thiago, com todo respeito, irmão. Se você, capitão da seleção, me ligando essa hora, de tarde, você podia estar fazendo qualquer coisa da tua vida, querendo que eu faça um trabalho com o seu doutor, tu acha que eu vou negar, irmão? Tá maluco, pô? Pô, pra tu ver aqui, tipo, é um cara ele indicou, e o fisioterapeuta top, né, mano? Não, o doutor, pô, que faz as paradas, tipo, cuida do corpo, educação alimentar, essas paradas, entendeu? Caralho, foda, mano. É o que ele trabalha já faz 10 anos. Por isso que ele joga entendeu? Então, tipo assim, se ele tá jogando até essa idade, e eu começando agora, lá na frente eu não vou sofrer tanto, entendeu? Caralho, então, ele tipo indicou, assim, ele, cara. tipo, falou, não, esse moleque aqui, pô, vou dar uma ajuda nele, porque eu vejo um futuro maneiro pra ele, e me indicou. Porque eu vou te falar um negócio, eu não sei nem quantos anos ele tá. Joguei contra ele esses dias. Meu irmão, parece que tem minha idade, irmão. Que isso, tu dá o tapa e ele tá lá. Tu vai receber a bola de costas fortão. Que isso, irmão? Pô, muito esperi, pô, dá não. O torcedor do Fluminense tem que ficar muito feliz que ele tá vindo, papo reto. Né? Aí a declaração do João Pedro, né, falando do Fluminense participando ali, né, o Thiago Silva, né, fazendo esse papel de líder também da seleção brasileira fora de campo, e que a torcida do Fluminense tem que ficar muito empolgada com a chegada dele, né? Me chama muito a atenção essa declaração, ele fala, não sei a idade do Thiago Silva, mas ele parece que tem a minha idade, né? O João Pedro é um moleque novo, tem 21, 22 anos,
né? Ele fala isso, né? Que jogou contra ele, o Thiago Silva, onde o João Pedro tava, o Thiago Silva também tava, né? Conseguindo ali correr muito, né? Que é uma preocupação natural do torcedor do Fluminense, né? Vejo alguns tricolores pensando, pô, mas o Thiago Silva já tá com quase 40 anos. Será que ele vai aguentar jogar? Será que ele vai aguentar o pique? Bom, o João Pedro deixa claro aí que na visão dele vai. Na visão dele vai, porque lá na Premier League, que é um campeonato muito mais corrido que o futebol brasileiro, o Thiago Silva estava conseguindo jogar em alto nível, não estava atuando com frequência no time titular do Chelsea. Os momentos que ele ficou no banco foi muito mais por uma briga com o Pochettino, que era o técnico da equipe, do que por questão técnica dele mesmo, né? E agora, voltando ao Brasil, a tendência, como o João Pedro diz muito, né, que a torcida do Fluminense fique muito empolgada, porque a gente está falando de um dos melhores zagueiros da história, podendo não, indo atuar aqui no Fluminense e, se Deus quiser, podendo nos ajudar a conseguir muitos títulos nessa temporada. Estou falando de zagueiro Thiago Silva chegando, tem outro zagueiro que comentou sobre possível acerto com o Fluminense. Eu já vou jogar isso na tela, mas antes eu vou rapidinho lembrar você que está aqui assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque por lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Lá você fica sabendo de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão. Então você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link, vai abrir lá no seu WhatsApp o canal da Central, vai apertar o botão seguir e vem fazer parte junto com a gente para saber tudo o que acontece com o Flusão. Combinado? Então vamos falar um pouquinho sobre a situação desse zagueiro que falou abertamente sobre a possibilidade de acertar com o Fluminense e também de jogar ao lado do Thiago Silva. Tô falando do Marlon, zagueiro emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que é o Fluminense, que tem contrato com o tricolor somente até o fim do mês de junho. Fim do próximo mês, que começa amanhã, inclusive. O contrato dele vai só até ali com o tricolor, né? Existe sim a possibilidade do Fluminense renovar o contrato do atleta, só que a gente lembra, né? O Marlon ficou muito tempo parado por conta de lesão nesse começo de ano e desde o ano passado ainda não conseguiu, né, engrenar e mostrar o futebol que se esperava quando ele chegou no tricolor. Tem esse mês aí para ver um pouquinho essa definição da situação dele, se ele acerta essa renovação ou não, mas o jogador parece sim ter interesse em ficar no Fluminense. Ele falou sobre esse assunto na zona mista após a partida contra o Alianza Lima e eu vou jogar aqui na tela para vocês a declaração do zagueiro Marlon. Então, a minha situação a gente vai aguardar para estar vendo aí o que vai estar sendo feito. Em relação ao monte que está chegando, se eu estiver aqui vai ser um prazer estar jogando com ele. A gente sabe que dispensa comentários, como você citou. É um baita zagueiro, vai estar somando junto com os outros e a gente sabe a capacidade também dos outros jogadores. Então, estamos bem servidos, não só na zaga, como também nos outros setores. Então, o Fluminense tem esse privilégio e depois é com o professor que sabe o que fazer. E é isso, o Fluminense está bem servido e agora está bem, seja na Libertadores, no Brasileiro, como na Copa do Brasil, para a gente estar fazendo um bom campeonato. Tá aí então a declaração do Marlon, né? Primeiro ele fala que o futuro tá em aberto, né? A Deus pertence, etc e tal. Repito, o contrato já tá se encerrando, mas o Fluminense já manifestou esse interesse em renovar com o Marlon. O próprio Marlon, em outros momentos, já falou, né? Que tinha interesse em continuar no Fluminense, gostaria de seguir aqui na temporada. E quando ele fala do Thiago Silva, acho que isso fica muito bem ilustrado, né? Fala que é um ídolo, que é um cara que ele tem vontade de jogar ao lado, que é um monstro, né? Então, acho que pro Marlon ia ser um pouco decepcionante, né? Imagina, o Thiago Silva chega aqui no dia 10 de julho, que é o dia que ele vai ser liberado, né? A janela abre, ele vai poder ser inscrito nos campeonatos, e o Marlon já tendo saído do Fluminense sem ter jogado junto com o cara. Eu acho que ia ser um pouquinho decepcionante pro Marlon, ele deve ter sim esse interesse em voltar pro Fluminense. O Shakhtar, né, lá na Ucrânia, isso aí todo mundo já sabe, o Marlon já deixou claro que ele não tem interesse em retornar, muito por conta do conflito, a situação delicada que se vive por lá, então ele não quer voltar pro Shakhtar, vai ser novamente emprestado para alguma equipe. O Fluminense surge aí como interessado. O Fernandinho já deu declaração de que contava muito com o Marlon para ser esse substituto do Nino no começo do ano, mas que as lesões que o Marlon teve no começo da temporada acabaram prejudicando esse planejamento. Vamos aguardar, esse mês de junho deve trazer definições nesse assunto para a torcida tricolor, para o futuro do Marlon e, claro, também para a defesa do Fluminense, né? Muita gente eu vejo colocando a expectativa da dupla de zaga ser justamente Thiago Silva e Marlon, mas tem que ver se o Marlon vai ter contrato com o Flusão, se ele vai renovar esse vínculo de empréstimo. Eu quero, claro, que você que está aqui assistindo deixe o seu comentário. Fluminense deve renovar o contrato do Marlon ou não? Deixa sair, deixa ele seguir a vida dele. Deixe seu comentário aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado?
tem atacante retornando ao Fluminense. Eu já vou te contar toda essa história nesse vídeo. Só antes aproveitar rapidinho para dar aquela moral pra galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Francisco Assis de Minaçu, em Goiás, pro Ed Wilson de Joinville, Santa Catarina, pro Assis de Manaus, Amazonas, pro da Mata de Petrópolis, pro Vaguinho de Resende, Rio de Janeiro, pro Miro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, pro Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu e pro Renivaldo de Belo Horizonte. Um abraço pra galera. Convite reforçado para você que está aqui assistindo. Quer um abraço, um salve, citando seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixa um comentário aqui embaixo falando seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar da situação desse atacante que está voltando ao Fluminense. Estou falando do Luan Brito. Lembra dele? Filho do Marco Brito, ex-atacante tricolor ali no final da década de 90, era um jogador de muito destaque no Sub-20, mas não tinha muito espaço na equipe profissional do Fluminense e o clube concordou em emprestá-lo ao Porto de Portugal, né? À época ele assinou um contrato de empréstimo de 18 meses, tinha uma opção de compra por parte do Porto, ou seja, ao final do vínculo, se o Porto assim desejasse, poderia pagar esse valor e ter o atleta em definitivo, mas isso acabou não ocorrendo. O Porto não comprou o Luan Brito e ele está voltando ao Fluminense, né? Por lá em Portugal ele teve uma passagem bem discreta, né? Na atual temporada ele sequer atuou pelo Porto B, ele chegou em Portugal para jogar no Porto B, né? A segunda equipe do Porto que atua na segunda divisão portuguesa, acabou não conseguindo ter grande destaque, na atual temporada sequer atuou. Antes dele assinar esse empréstimo para lá, o Fluminense estendeu o contrato com ele até o final de 2025, né? Justamente para não acabar agora no final de junho, né? Final de maio, final de junho, meio da temporada europeia, no meio da temporada brasileira, perdão, final da temporada europeia, o contrato dele, e ele poder assinar um pré-contrato e sair de graça para o Porto. O Fluminense acaba estendendo então por mais um ano. Então o Luan Brito tem um contrato com o Tricolor até o fim de 2025, tá então retornando ao Fluminense, né? No momento em que a gente já esteve num momento pior de centroavante, né? O Germancano não vive uma boa fase, o John Kennedy tinha suas oscilações, muito por conta da indisciplina, mas o John Kennedy já tá voltando a fazer gol, né? Meteu contra o Alianza Lima também, então talvez não seja um momento... Acho que já teve um momento em que a gente estava com mais escassez de centroavante para o Luan Brito poder ter alguma oportunidade maior na equipe do Fluminense, mas ele é um atacante de 21 anos que está voltando. Aí agora cabe, claro, ao Fernando Diniz, à comissão técnica, decidir como que vai aproveitar, né? Se ele vai ter chances na equipe principal, se o Fluminense vai emprestá-lo de novo, se vai tentar negociá-lo em definitivo, mas fato é que o Luan Brito está de volta ao Fluminense após esse vínculo com o Futebol Clube do Porto. Eu quero saber, claro, de você que está aqui assistindo esse vídeo, o que você faria com esse futuro de Luan Brito? Você acha que o Luan Brito deveria ganhar chances na equipe principal do Fluminense? Ou você acha que ele não tem futebol para isso, o Fluminense deve negociá-lo mais uma vez? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!